Fala concurseiro, fala concurseira, Daniel Valraven aqui. Hoje nós vamos trazer para vocês negação lógica. Hoje nós vamos aprender como negar proposições lógicas simples, proposições lógicas compostas, né? As negações dos conectivos condicional, disjunção e todos os outros, beleza? Então fica aí até o final. Antes de começar aqui o estudo, eu queria pedir para você que não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o joinha aí, compartilha, comenta o que é que você está achando do nosso canal aí, beleza? Mas vamos lá. Negação. Como negar uma proposição simples? Bom, adiciona-se o não antes do verbo principal da proposição. Como assim? Eu posso ter aqui, ó, Carlos, eu posso ter bem aqui, ó, Carlos é alto. Para eu negar isso, eu apenas acrescento o não antes do verbo principal, que é o verbo é. Ou seja, eu colocaria Carlos não é alto. Essa é uma negação. Outra forma de negar isso seria colocar o oposto de alto, ou seja, eu poderia colocar Carlos é baixo. Eu também estaria negando Carlos é alto. Então, acrescenta-se o não antes do verbo principal. Ou outra forma também seria colocar o oposto daquela oração. Por exemplo, aqui, ó, exemplo, João foi ao parque. Como que eu nego isso? Coloco um não antes do verbo principal. Qual o verbo principal? Foi. João não foi ao parque. Negamos. João é médico. Coloco um não antes do principal. João não é médico. Paulo é o mais inteligente dos alunos que gostam de matemática. Ó, essa aqui, se a gente ver, possui dois verbos. Verbo é e verbo gostam. Qual o verbo principal? A gente tem que descobrir qual é o principal. O principal aqui é esse verbo aqui, ó, verbo é, verbo ser. Por quê? Porque esse outro aqui, tudo isso eu poderia colocar assim, ó, Paulo é o aluno, Paulo é o mais inteligente dos alunos. Pronto. Esse gosto de matemática aqui se refere a alunos aqui, ó, mas não é o verbo principal da proposição. Isso aqui é uma proposição simples, no qual o verbo principal é o verbo ser. Então, eu coloco o não antes apenas do verbo principal. Ó. Paulo não é o mais inteligente dos alunos que gostam de matemática. E aí, muitas questões de concurso, de pegadinha, colocam Paulo não é o mais inteligente dos alunos que não gostam de matemática. Aí, está errado, pois é para colocar apenas antes do verbo principal. E aí, ó, o que seria o valor lógico da negação? Bom, a negação tem a função de inverter o valor lógico da proposição. Nós temos o que é o valor lógico? No princípio do terceiro excluído, diz que uma proposição só pode haver dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Não pode haver nenhum outro além disso. Então, quando eu nego, eu inverto o valor lógico. Ó, se P possui valor lógico verdadeiro, então a negação de P possui valor lógico falso. Se P possui valor lógico falso, então a negação de P possui valor lógico verdadeiro. E o símbolo da negação é esses dois aqui, ó. Isso aqui um tio e também pode ser esse símbolo aqui. São dois símbolos para negar. Lei de Morgan. A lei de Morgan serve para quê? Serve para nós negarmos proposições compostas conectadas pelo conectivo OU e também pelo conectivo E. Conectivo OU, que é este símbolo aqui, e o conectivo E, que é este símbolo aqui. Então a regra, nega cada uma das proposições simples e troca o conectivo OU pelo conectivo E ou vice-versa. Por exemplo, eu vou ao clube e não vou ao parque. Negação, nego cada uma das simples, ó, eu não vou ao clube, nego também não vou ao parque. Se não vou ao parque, eu quero negar isso, eu elimino o não e se transforma em vou ao parque. Então, neguei cada uma das simples, troquei o E pelo OU. Apenas isso. Paulo gosta de sorvete ou não gosta de pizza. Quero negar. Nego cada uma das simples. Paulo não gosta de sorvete. Não gosto de pizza, eu nego, transformo em gosto de pizza. E troco o OU pelo E. Então, neguei cada uma das simples, troquei o OU pelo E. Negação do bicondicional e do disjunção exclusiva. Negação do bicondicional, como que nega? Apenas troca pelo disjunção exclusiva. Bicondicional,
eu troco pelo disjunção exclusiva e eu nego isso. Por exemplo, João é bonito se e somente se Paulo é alto. Quero negar isso. Troco pelo disjunção exclusiva. Ou João é bonito ou Paulo é alto. Troquei. Neguei. Negação do disjunção exclusiva. Troca pelo bicondicional. Apenas isso. Quero negar o disjunção exclusiva, eu troco pelo bicondicional. Ou Marcos canta ou Paulo dança. Quero negar. Troca pelo bicondicional. Marcos canta se e somente se Paulo dança. E a negação do condicional, que é o mais usado em prova. Regra: mantém a primeira proposição, troca-se então pelo conectivo e, nega a segunda proposição. Por exemplo, se Paulo é inteligente, então João é bom aluno. Como que é a regra? Mantém a primeira, mantive a primeira, Paulo é inteligente. Troco-se então pelo e, se então troquei pelo e, nega a segunda proposição. João não é bom aluno. É a famosa regra do mané. Mané. Mantém a primeira, troca-se então pelo e nega a segunda. Regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Então vamos para algumas questões para a gente praticar. Vamos lá. A negação da proposição, o motorista foi pego dirigindo veículo de categoria diferente daquela para a qual está habilitado. Então aqui, qual o verbo principal aqui? Se a gente analisar a proposição, nós vemos que o verbo principal, aquele que mais importa na oração, é esse verbo aqui. Foi pego, dirigindo veículo de categoria diferente. Então se eu quero negar isso, que é uma proposição simples, eu acrescento o não antes do verbo principal. Coloco o não bem aqui. Vamos ver se foi isso que ele fez. O motorista não foi pego dirigindo veículo de categoria igual àquela para a qual não está habilitado. Então esse gabarito é o gabarito errado. Por quê? Ele colocou o não antes? Colocou. Mas aí ele começou a negar tudo aqui. Trocou diferente por igual. Colocou um não lá em está habilitado. E essa não é a regra. A única regra é acrescentar um não antes apenas do verbo principal. E o resto tudo se repete. Então não foi isso que ele fez. Gabarito errado. Próxima. A negação da proposição. A licitação anterior não pode ser repetida, sem prejuízo para a administração. Pronto, isso aqui é uma proposição simples. E eu quero negar. Eu apenas coloco um não antes do verbo principal. Qual o verbo principal? Esse verbo aqui, pode ser. Só que antes dele já tem um não. Então, se eu quero negar isso, eu elimino esse não e eu nego isso. Então, vamos ver se foi isso que ele fez. A licitação anterior somente poderá ser repetida com prejuízo para a administração. A licitação anterior não pode ser repetida. Bom, então aqui, a questão também está errada. Por quê? Ele eliminou o não. Beleza, mas ele acrescentou um somente aqui que não tem nada a ver. Somente poderá ser repetida. Esse somente aqui não era para ter sido acrescentado na proposição. Ele acrescentou apenas para confundir. Então, gabarito errado. Regra: adiciona o não antes do principal. Se já tem um não, apenas elimina o não. O resto se repete. Não é para acrescentar nenhuma nova informação. Próxima questão. Assinale a opção correspondente à negação correta da proposição. A Polícia Civil de determinado município prendeu, na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade suspeito de ter cometido assassinatos em série. Bom, aqui, questãozinha típica da banca CESP, ela traz uma proposição enorme para tentar confundir o candidato na hora de negar. Mas isso tudo é uma proposição simples, que só basta a gente identificar o verbo principal. O verbo principal aqui é prendeu. Então ele é o único que importa. Acrescento o não antes dele e o resto se repete. Vamos ver onde é que tem isso. A Polícia Civil de determinado município não prendeu. Beleza, até aqui, ok. Na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade que é suspeito de não ter... Já errou aqui, Ele acrescentou um não também lá na frente. De não ter aqui, Não é para fazer isso. Acrescento o não apenas no início. Antes do verbo principal. Então aqui, a Polícia Civil de determinado município não prendeu, ok. Na sexta-feira, um jovem de 22 anos de idade, suspeito de ter cometido assassinatos em série. Então, acrescentou o não antes do verbo principal e o resto se repetiu. Ok, então é isso mesmo que é para fazer. Gabarito, item B. Próximo. Uma negação correta da proposição acredito que estou certo seria acredito que não estou certo. Primeira coisa, qual o verbo principal aqui? Acredito que estou certo. O verbo principal é acredito. Por quê? Porque todo o resto aqui a gente pode transformar em nisso, isso. Por exemplo,
Acredito. Isso. Tudo isso aqui, ó, que estou certo, transformei em isso. Então, acredito isso. Ou melhor, acredito nisso. Se eu quero negar isso, eu acrescento um não aqui antes. Antes do verbo acreditar, apenas. Foi isso que ele fez? Não foi isso. Então, gabarito errado. Próxima. A negação da proposição. A empresa não entrega o que promete. Bom, primeira coisa que se faz. Identifica o verbo principal. A empresa não entrega o que promete. O verbo principal é entregar. Por quê? Porque eu posso transformar tudo isso aqui, ó, em, mais uma vez, isso. A empresa não entrega isso. Né? Tudo isso aqui, ó, eu posso transformar em isso. Então, não é o principal verbo, prometer. É o entrega. Então, a empresa não entrega. Se eu quero negar, já tem um não. Eu elimino o não. Apenas isso e mais nada. Vamos ver se for o que ele fez. A empresa entrega, ó, eliminou o não. O que não promete. Mas ele acrescentou um não no final aqui. Ó. Então, esse não aqui não era para existir. Gabarito errado. Próximo. A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui. Assinale a opção que apresenta uma proposição que é a negação disso. Bom, eu vou transformar isso em sigla porque é uma oração, é uma proposição muito grande, né? Para ficar mais fácil, eu vou transformar em sigla. A qualidade de educação dos jovens sobe. Ou, ó, conectivo ou, a sensação de segurança diminui. Beleza, eu quero negar isso. Primeira regra, né? Lei de Morgan, como a gente viu, é o quê? Eu nego cada uma. Ó, vou negar cada uma das proposições simples. E, além disso, eu troco o conectivo ou pelo conectivo e. Então, desta forma, é a negação. Que significa o quê? A qualidade da educação dos jovens não sobe e a sensação de segurança da sociedade não diminui. Vamos ver qual o item. Vamos ver qual o item que traz isso. Vamos lá. Item A. A qualidade da educação dos jovens não sobe. Beleza, negou. E, acrescentou o I aqui, ó. A sensação de segurança da sociedade não diminui. Então, esse é o nosso gabarito. Exatamente o que tem no item A. O item B diz: a qualidade da educação dos jovens desce. Beleza, não sobe. Descer, negou. Negou com o oposto. Está correto essa negação aqui. Mas ele continuou com o conectivo ou. E não era para continuar. Então, errado. Realmente é o gabarito A. Próximo. A negação da proposição. O eleitor é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público ou o nível de gasto público não reflete a preferência do eleitor. É logicamente equivalente a. Ser logicamente equivalente à negação é a mesma coisa de negar. Então eu vou negar isso. E mais uma vez vou transformar em sigla para ficar mais fácil. O que é que ele diz? O eleitor é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público. O eleitor é induzido a apoiar gastos públicos. Vou botar assim. O eleitor é induzido a apoiar gastos públicos. Ou, conectivo ou aqui, o nível de gasto público não reflete a preferência do eleitor. O nível de gasto público, gasto, não reflete a preferência do eleitor. Quero negar. Como que eu faço? Nego cada uma das proposições simples. Ó, aqui tem um não. Se eu quero negar, eu elimino o não. Coloco isso aqui. E troco o ou pelo e. Então, vamos ver se foi isso que ele colocou. O eleitor não é induzido a apoiar níveis muito elevados de gasto público. Beleza, aqui está correto. Ó. Trocou o ou pelo e, também está correto. Isso aqui. O nível de gasto público reflete a preferência do eleitor. Beleza, negou também. Então, gabarito correto. Próxima. A negação de se tenho 18 anos, então posso dirigir. É corretamente expressa por conectivo condicional. Se tenho 18 anos, ou seja, se tenho 18 anos, então posso dirigir. Quero negar isso. Conectivo condicional. Como que a gente nega? A regra do mané. Regra do
mané. Mantenho a primeira, ou seja, tenho 18 anos. Troco o condicional pelo E, o negativo E, e nego a segunda. Não posso dirigir. Ele diz isso, tenho 18 anos e não posso dirigir, correto. Então, esse é gabarito certo. Próxima. Se a população sofre com alto índice de violência urbana nos últimos anos, então o policiamento ostensivo vivido de forma intensiva pelos policiais não está com a eficiência esperada. Mais uma vez, questãozinha, banca CESP, não coloquei aqui, mas é banca CESP, traz uma proposição enorme para tentar confundir o candidato, mas vamos transformar em sigla para ficar mais fácil. Ó, se a população sofre com alto índice de violência urbana nos últimos anos, ou seja, sofre com violência. Então, o policiamento não está com a eficiência esperada, ou seja, o policiamento não está com a eficiência esperada. Vou transformar assim. Negação lógica da proposição é, pronto, ele quer negar. Conectivo condicional, como que a gente nega? Regra do mané, mantém a primeira. Troco o condicional pelo E, nega a segunda. Para eu negar, eu elimino o não. Elimino o não. Vamos ver se foi isso que ele colocou. A população sofre com alto índice de violência urbana nos últimos anos. Isso mesmo aqui, ó. É isso que diz aqui. Manteve. E, colocou o E aqui, correto. E o segundo, o policiamento ostensivo não vivido pelos policiais está com a eficiência esperada. Essa segunda proposição aqui está errada, porque ele acrescentou um não bem aqui. Não é para existir esse não. Não existia não aqui, ó. O policiamento ostensivo vivido de forma intensa pelos policiais não está. Eu quero negar, eu apenas eliminaria esse não aqui. Ó. Ele eliminou o não, mas acrescentou um outro não bem aqui. Então, não é gabarito errado. Então, pessoal, muito obrigado. Você que ficou até o fim aí, já lhe agradeço aí. Hoje estudamos sobre negações lógicas, beleza? Então, comenta aí, compartilha com os amigos aí, comenta as dúvidas também, curte, beleza? Já se inscreve aí no canal e até a próxima.